vamos falar agora sobre adoção. Segundo dados da Corregedoria Nacional de Justiça, referentes ao primeiro semestre de 2015, 3 em cada 5 adoções no país ocorrem no Paraná, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Nós estamos recebendo aqui a doutora Andréa Verotti, vice-presidente da subseção da OAB Ipiranga, de número 100, representante nacional da Associação para Adoção Internacional, AVICE, e vice-presidente da Comissão de Adoção da OAB São Paulo, gestão 203/2015. Doutora, muito obrigada pela presença aqui ao nosso programa. Obrigada a você pelo convite. Falar sobre este assunto é fundamental porque o esclarecimento quanto ao tema garante, inclusive, que mais crianças possam receber um lar digno, responsável, portanto, garantir um destino mais equilibrado para essas crianças. Sim. Então, a gente vai começar falando sobre esse assunto. Existem muitas perguntas com relação ao tema, principalmente com relação a quem pode, no nosso caso, na legislação que vigora no Brasil, adotar uma criança. Olha, Letícia, qualquer pessoa maior de 18 anos, independente do estado civil, ela pode adotar. Certo. Né? Então, o que garante é a maioridade e aí a comprovação de todas as demandas. E ela também tem que ter uma diferença de 16 anos, né? Entre quem vai adotar e quem será adotado. Então, só para a gente entender o cálculo, uma pessoa de 18 poderia adotar uma criança até 2 anos. Isso. Perfeito. Existem cursos que capacitam futuros pais para o processo de adoção, que têm, claro, diferenças do processo, né, de uma gestação, por exemplo? Olha, nós não temos cursos. O que nós temos, na verdade, são associações de apoio à adoção. Essas associações, elas são compostas por voluntários. Geralmente tem uma psicóloga que acompanha o grupo. São pessoas que em algum momento já adotaram ou estão pretendendo adotar. Então, elas se juntam e vão trocando experiências nesses grupos. Né? Então, os grupos de apoio à adoção, eles são muito importantes, né, nessa vivência. Não chega a ser um curso, mas ela ajuda. Recebe apoio, tira dúvidas. Muito apoio, muita isso dúvida. É importante dentro desse processo. Eu acho que às vezes a pessoa até participando do curso, ela vai realmente saber se ela quer ou não adotar. Isso é uma questão importante, doutora. Existem muitas pessoas que desistem no meio do caminho, desistem durante o percurso, né? Porque acaba sendo muito longo, aí a pessoa fala, nossa, mas será que é isso mesmo que eu quero? Será que não é? Então, ela acaba... Às vezes acaba desistindo. Estimativa de tempo em que se leva uma média, por exemplo, que a gente... Não tem. Infelizmente, cada caso realmente é um caso. É um caso, depende da comarca, né, do fórum da comarca, depende da criança, do perfil da criança que você quer. Então, quanto for menor a criança, você quer uma menina loira, de olho azul, branca, você vai ficar anos na fila esperando. A partir do momento que você abre esse leque, você fala, não, eu aceito irmãos, independente de cor, de raça, de sexo, né? Com idade maior, o seu leque vai aumentar. Perfeito. A Liliana Souza, de Feira de Santana, na Bahia, ela tem uma dúvida. Se você tiver dúvidas também sobre este assunto, você pode entrar em contato com a nossa produção. O telefone é o 0300 10 07 940. Ela diz que não pode ser mãe por via natural e quer saber se isso facilita ou dá algum tipo de prioridade para ela na fila da adoção. Não, Letícia, não dá. Todas as pessoas são iguais. Né? O fato dela ter um problema físico que a impede de engravidar não vai fazer com que ela passe na frente na fila, né, das outras pessoas. É igual para todos. Questões de renda influenciam também na questão do processo de adoção, doutora? Olha, não influenciam muito, mas você tem que ter o que seja o suficiente, né, para manter uma criança. Mas a necessidade de ter, por exemplo, imóveis próprios? Não, tudo isso não isso daí não influencia, nem pode influenciar, porque senão estaria fazendo uma diferença com relação às outras pessoas. Então, aí não seria nem justo, né? Claro. Então, não influencia, não. Agora, a gente vê, por exemplo, inclusive notícias, informações da quantidade de crianças que estão atualmente em abrigos, em lares. Todas essas crianças podem ser adotadas? Não podem. Realmente tem muita criança que está institucionalizada, mas só podem ser adotadas efetivamente aquelas que já estão destituídas do poder familiar. Tá.
Então, aquelas que já estão com a situação jurídica definida, então essas podem ser adotadas. E existem, a senhora falava que pessoas, por exemplo, solteiras podem adotar criança. Podem. Então não existe nada que impeça que esses novos formatos de família, famílias, por exemplo, que são orientadas aí pelas mães, pelos avós, também entrem com processos de adoção. Na verdade, assim, os avós não podem adotar, tá? Então, os avós e os irmãos não adotam. Agora, no caso, os tios poderiam adotar, né? Não teria problema nenhum, primos. O formato da família, solteiro, que vive em união estável ou casado, ou mesmo que vive em união homoafetiva, também podem adotar. Não existe não existe uma diferença. Né? A lei não fala nada a respeito. O que a nossa legislação diz sobre a adoção internacional, doutora? A legislação brasileira, ela aceita a adoção internacional, tem previsão legal na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, o casal de estrangeiros, ele pode vir para o Brasil para adotar crianças brasileiras. Perfeito. E existe, a gente sabe que o processo de adoção existe todo um controle, uma informação. Nesse caso dos internacionais, o casal precisa, durante todo o processo de adoção, estar no Brasil. Sim, o processo de adoção, ele começa no país de origem do casal, né? Então, o casal lá, ele passa por todo o procedimento que o casal passa aqui no Brasil. Então, mais ou menos o mesmo procedimento, né? Então, ele vai passar por entrevistas com psicólogo, assistente social, vai juntar a documentação. Depois ele vai ter que receber lá o que nós chamamos de um decreto de idoneidade. Esse decreto, ele fala, olha, você está apto para adotar. E ele fala, uma ou mais crianças, grupos de irmãos. Às vezes, eles limitam a idade, dependendo se o casal já tem um filho biológico, né? Com essa documentação, o casal procura uma associação, né, que tem aqui no Brasil também, manda os documentos, o representante vai cuidar da tradução juramentada dos documentos e aí esse processo ele vai ser enviado para a CEJAI, que é uma Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional. E ali esse processo vai ser habilitado, depois também de ser verificado novamente, ele é habilitado e o casal entra na fila para adoção. Perfeito. Então, quem tem essa vontade, esse desejo de construir uma família por meio da adoção, doutora, qual que é o primeiro passo para ele começar todo esse processo que a senhora descrevia? Olha, eu acho que antes de tudo a pessoa tem que estar muito segura realmente do que ela quer. Certo. Sabe, Letícia, porque é uma criança, é uma vida. Sim. Não dá um brinquedo que você devolve. Não dá para fazer test drive. Eu falo que não é carro, tá? Você não vai testar e depois devolver. Sim. Então, é para o resto da sua vida, igual como se fosse um filho biológico. Inclusive, se torna o seu filho realmente. É o seu filho, é um filho sem distinção nenhuma, até para efeitos de questões hereditárias. De herança e tudo mais. De tudo mais. É o seu filho. Então, acho que a pessoa tem que estar extremamente consciente do que ela quer. Eu sempre, quando as pessoas me perguntam, eu falo, olha, vai participar de uma reunião num grupo de apoio de adoção para ver se realmente é aquilo que você quer. Porque você não pode esquecer uma coisa, essa criança tem um passado. Sim. E ela vai vir com toda aquela carga dela. Claro. Quando ela é menor, é lógico, essa carga é menor. Agora, quando já é maiorzinha, a carga também é maior. Sim. Né? E do abandono, todo esse problema. Então, ela tem que estar consciente disso. Ela estando consciente, ela tem a paciência. Porque paciência que filho biológico também exige, né, gente? Tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade e assim, o processo vai ser, geralmente o processo é demorado, não vai ser um processo rápido. Então tem que ter perseverança também. Perseverança, muita.